Olá pessoas, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais vídeos do canal maravilhoso. Hoje vamos reagir a suavemente comentado. Eu só vou reagir a ela de novo porque uma pessoa falou: Nossa, que pessoa legal. Nossa, ainda bem que você reage a ela. Eu adoro reagir a ela. Eu adoro ver os vídeos dela. Vamos... Entendeu? Vamos lá. Entendeu? Espero que a minha outra cena seja suave. Vamos lá. Se inscreve no canal, like no vídeo e ajuda nós. Beleza? Tamo junto. Calma aí, eu tenho que fazer essa piada. A piada da banana. Ai, banana. Dá like pra banana. Já saturou o like da banana, desculpa. Vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos ao canal Suavemente Bostejando. Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês aqui hoje, tá? Infelizmente, a mão invisível do mercado fez mais uma vítima na nossa sociedade. Eu até gostaria de pedir um segundo de silêncio aqui em respeito ao nosso mártir, por favor. Hoje eu trago novidades muito promissoras do aplicativo Projeto Z, que é quem tá patrocinando aqui o entretenimento barato de vocês hoje. Pra quem não sabe do que eu tô falando ainda, né, o Projeto Z é um aplicativo onde você pode fazer amigos, você pode conhecer pessoas de acordo com os seus interesses. E você pode fazer isso de várias formas. Tem opção pra tudo que é signo e ascendente por lá. Você pode selecionar a opção ali conhecer, que agora tá de cara nova, tem funções muito da hora. Dá pra você trocar mensagem de texto, ou então fazer uma chamada de voz ali com algum match por uns 3 minutinhos ali, pra só depois você decidir se você quer se identificar e fazer amizade de verdade, ou Que então legal. partir pra próxima tentativa. Você que Preciso. escolhe as preferências do seu match, a idade, o gênero, e depois você especifica ali qual que é a sua intenção. Se é papear com a pessoa, fazer uma amizade, ensinar alguma coisa juntos, e voilá! Match! E, irmãos, a grande novidade agora é que nós temos a opção sala de cinema no Ficou mais Projeto Z. difícil. Dá pra você ir lá no chat Ficou mais difícil pegar a gente, se demora mais ainda. que já existem, procurar lá uma salinha de cinema pra participar dos chats que te interessam e assistir junto com o pessoal ali lá enquanto vocês papeiam. E você também Olha, pode criar sua incrível. própria sala de cinema, convidar os Imagina pessoas assistindo a minha live enquanto papeiam. seus amigos pra fazer uma noite do filminho, maratonar algum canal aí, tipo, suavemente comentado, né? Melhor de dois mundos. E na hora que você for criar sua conta lá no Projeto Z, não esquece de mim e usa o meu código SUAVEM que eu vou agradecer infinitamente. É nóis. Muito obrigada e continuem com o vídeo. Pronto, agora vamos pro assunto do vídeo de hoje, que é o chororô do Monark e os ANCAP aí que estão quicando nossa manca pelo que eu falei sobre capitalismo. Vamos começar pela opressão que a mão invisível do mercado tá fazendo no Monark. Depois de tudo que rolou com Tadinho ele, do graças Monark, à última mano. besteira que ele falou lá, F Monark. F no chat se você chorou. ele até que tava tranquilo. F no chat se você riu também. As coisas estavam dentro do controle, ele estava executando o plano de fuga dele, que era sair do Flow por contenção de danos, montar um podcast solo, tipo Joe Rogan, Eita. até que ele tomou mais um choque de realidade da vida, como a gente pode ver nesse tweet aqui, ó. Estou sofrendo perseguição política do YouTube Brasil. Eles Eu não sabia dessa informação, que ele ia fazer um podcast solo. me proibiram de criar um novo Nossa, canal que- para poder continuar minha vida. Pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu. Estou sofrendo perseguição política do YouTube. Então, Monark, olha, eu sinto em te informar que uma empresa privada não queria ter relações comerciais com você não tá se encaixando muito aqui na definição de perseguição política não, hein? Agora, sobre você não poder criar um canal novo, eu até que tenho uma boa notícia pra você. Vamos ler junto aqui o finalzinho desse e-mail? Enquanto a suspensão permanecer, você não poderá criar um novo canal ou se utilizar de um canal de terceiros para burlar as restrições do programa de parceiros do YouTube, o que seria uma violação dos nossos termos de uso e poderia resultar na remoção permanente do seu canal da plataforma. Traduzindo, o indivíduo único Monark está suspenso de programas de parceiros do YouTube, que é o que precisa aí para ganhar dinheiro com os canais do YouTube, Tá. vulgo monetização. Então ele não tá completamente banido do YouTube. Ele só não pode ganhar dinheiro. E é isso. A pessoa, Monark, que está suspensa do programa de parceria, mas ela pode criar canais, ela só não pode monetizar eles enquanto ele estiver suspenso. São coisas totalmente diferentes. A liberdade de expressão não morreu só porque o YouTube, uma empresa privada, disse que não quer pagar para você falar bosta. O Monark pode continuar a falar bosta, só que ele não vai mais ser pago pelo YouTube para isso. E outra, o Monark não tá defendendo liberdade de expressão desse jeito aí. Ele quer uma ditadura onde só ele pode falar o que ele quiser
quiser. E se alguém pensar diferente, ou então não quiser ser conivente financiando o discurso dele, então é o fim da liberdade de expressão. Parece que ele nem sabe que o que ele tá pedindo aí é totalmente contra o que ele prega. E isso que não é nem o Estado que tá teoricamente limitando a liberdade de expressão dele nesse caso aí, né? É uma empresa privada com regras próprias, regras as quais ele aceitou quando entrou no programa de parceiro do YouTube. E também não é como se ele fosse uma pessoa que não tem visibilidade, que fosse começar do zero. Ele tá de chororô e ele sabe muito bem que ele faz muito mais grana ali com publicidade, com apoio financeiro do público dele, do que com monetização propriamente ali do YouTube. Com certeza. Meu conselho pro Monark agora seria só relaxar. Mano, por que ele não senta tipo... Fuma toda a tonelada de maconha que ele tem em casa, senta, fica... Dá uma sentada, dá uma... Tipo, estuda todos os filmes sobre holocausto, tudo sobre geopolítica, sobre política, sobre, tipo, vira um expert, os caralho, tipo, estuda pra caralho, ou, sei lá, senta no sofá, fuma maconha o dia inteiro, e até dormir, por, sei lá, 2, 3 meses, que as pessoas querem 2, 3 meses na internet, é um bagulho que, tipo, é um ano, praticamente, tipo... Por quê, tá ligado? Por que fica marretando, tipo, tá ligado? Será que é por causa que ele não quer ser esquecido, na verdade? Não, talvez. Né? Agora que ele tá em alta, né? Em alta. Porque a dedadinha da mão invisível aí do mercado às vezes não é tão carinhosa quanto a gente gostaria. Só que é um preço que a gente tem que pagar, né? Tem que aguentar. Pra vocês verem, a pressão tá tanta ali no orifício do Monark que ele até disse que ele vai sair fora da internet por um tempo. Vamos ver aqui o print. Gente, essa parada toda não tá fazendo bem pra minha cabeça. Eu vou ficar um tempo fora da internet, até daqui um tempo. Olha, eu acho que esse exílio internetal até pode ser bom pra ele, tá? Porque ele tá atropelando muitas coisas. Ele acabou de se fuder pela merda que ele falou, já tava engatando em outra ali, sem nem parar pra pensar direito no que rolou. Enfim, tomara que esse detox de chã aí colabore pro Monark ver se dá uma aliviada na cabeça dele. Agora vamos ver o chororô aqui do ANCAP, que fez um vídeo me refutando e acabou com os meus argumentos. Ele não gostou nadinha da minha definição de capitalismo. Então vamos ver juntos aqui o que é capitalismo pra esse ANCAP e onde foi que eu errei. Eu já vou avisando antes que eu não vou reagir o vídeo todo dele, porque é impossível. O cara é muito palavroso pro meu gosto. Eu vou pegar só os melhores argumentos dele ali. Então quem quiser testemunhar a verborragia completa, vai direto lá no canal dele, beleza? Boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos ao canal Suavemente Bostejando. Vocês me pediram pra comentar o vídeo do canal Suavemente Comentando, falando sobre capitalismo, que é o vídeo O Monark me obrigou a ser comunista. Como é que o Monark pode te obrigar a ser comunista? Olha, eu nem te conto como o Monark me obrigou a ser comum, hein? Então vamos responder ao canal Suavemente Comentando, que falou muita bosta, tá? Falou muita bosta mesmo, sobre capitalismo. Então, primeiramente, quando a gente fala sobre capitalismo, existe no discurso geral das pessoas algumas falácias já implícitas no discurso delas. Se você parte de uma pressuposição falsa, é claro que a conclusão que você vai chegar vai ser falsa. Ou pelo menos o seu argumento vai ser inválido. Né? O que é um argumento sólido? Um argumento sólido é um argumento que tem premissas verdadeiras, as afirmações das quais você parte têm que ser verdadeiras. Por exemplo, Sócrates é um homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Mas se você partir da premissa de que todo homem é imortal, aí você vai chegar à conclusão que Sócrates é imortal. Porque a sua premissa é falsa, de que todo homem é imortal. Então, primeiramente, a gente precisa olhar para as nossas premissas e ver se elas são verdadeiras. Entenderam? Então, ok. Vamos adiante aqui pra ver se ele vai mostrar. Tá. What the fuck? Essas minhas premissas equivocadas aí. Então, no discurso geral sobre capitalismo, existem algumas premissas falsas, já implícitas em todo o discurso. E a gente, por exemplo, os libertários e os anarcocapitalistas precisam estar constantemente, frequentemente, expondo essas premissas falsas. Todo discurso capitalista tem premissa falsa e esses ANCAPO aí que tem o fardo pesadíssimo de ficar corrigindo a todos nós, né? Oh, meu Deus. Poxa, me desculpa por ter dado mais esse trabalho árduo pra você, meu querido. Então, qual é a premissa falsa no discurso sobre capitalismo do canal Suavemente Comentando? E que não é só desse canal. Ela está... Desculpa, mas eu não sei o nome dela, vou chamar ela de Suavemente Comentando. Ela está copiando esse discurso do discurso geral que já está generalizadamente motoqueiro sendo espalhado por aí, principalmente por esquerdistas, tá? Eu usei a definição mais aceita e não uma definição de esquerda. Então, o discurso diz o seguinte, que o capitalismo inclui propriedade privada, livre mercado e grandes corporações, grandes empresas
mais poderosos que o Estado, ou tão poderosos quanto o Estado, e que usam o poder do Estado. Não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte: basicamente, o capitalismo é um sistema econômico baseado no direito das pessoas de terem as suas propriedades privadas, Sim. fazerem o livre comércio, onde as pessoas podem ter os meios de produção e usar Sim. eles para produzirem os bens e depois vender esses bens excedentes visando o máximo de lucro possível. E isso tudo é possibilitado pelo aumento do desenvolvimento e a melhora da produtividade que vem do reinvestimento desse capital excedente todo ali. Então, se essa definição aqui não for boa o suficiente para você, comente aqui embaixo a sua. Então, é livre mercado, propriedade privada e lucro. Eu ainda pedi uma definição melhor que até agora ele não deu, né? Mas vamos continuar aqui vendo. Recapitulando, a noção geral que as pessoas têm de capitalismo inclui propriedade privada, livre mercado e empresas unidas ao Estado. Tá? E as pessoas, então, tratam, na sua lógica, o capitalismo como se ele fosse todas essas coisas juntas. E não pudesse ser uma delas e não a outra. O que ele tá me dizendo, então, é que não precisa ser tudo junto. Então eu posso ter o livre comércio sem a propriedade privada e sem o lucro no capitalismo? Então, Como né? assim? Mas Não tem que ser faz todas elas. sentido. Então, qual é o erro lógico desse raciocínio? São duas falácias. Uma é a falácia do equívoco e a outra é a falácia historicista. O nome dessa falácia é Tucoque. Lá vamos nós de novo pro papo de categorizar falácia, né? Da onde que esses caras aprendem a ver falácia em tudo? E até agora nada de definição de capitalismo, né? Então eu vou explicar o que são essas falácias. A falácia do equívoco, ela usa uma palavra, pega dois significados diferentes, junta nessa mesma palavra, e aí ela, então, usa premissas com cada um desses significados diferentes no mesmo raciocínio lógico. Tá, eu entendi. Agora me mostra aonde que eu fiz isso, porque eu usei só uma definição técnica ali. Então você diz, capitalismo é livre mercado. Capitalismo é empresas ligadas ao Estado. Não, Logo, filho. livre mercado depende do Estado. Por exemplo, eu posso chegar nessa conclusão. Logo, livre mercado não pode existir sem o Estado. Não pode mesmo. Eu tentei explicar isso de uma forma bem didática. Caralho, Eu fui que lá cara nas burro da bases do porra, capitalismo, onde ele estava se Deus do formando, céu. pra tentar de uma forma bem simples mostrar como é que foram acontecendo as coisas. Comecei nos pilares do capitalismo, falei dos holandeses que desenvolveram o capitalismo como a gente conhece hoje, que eles que foram os primeiros a expandir o capitalismo liberal, foram dos primeiros a fazer comércio de verdade pelo mundo. Não dá pra desconsiderar o boom que Amsterdã deu na evolução do que nós vivemos, porque antes disso, a gente tinha um sistema absolutista que era o feudalismo. Ali, o capitalismo grosso começou a se desenvolver, é ali que as operações de mercado começaram. Sempre visando cada vez mais vantagem, mais ganho, mais monopólio, mais lucro. E aí começou a surgir o famigerado mercantilismo, colonialismo, que foi a primeira época de vacas gordas, onde foram feitas as grandes fortunas. Esse é o grande objetivo do capitalismo, é a obtenção de lucro, obtenção de riqueza, através do quê? Da construção do valor econômico. Se você negar isso, você não está entendendo a dinâmica do capital. Foi lá em Amsterdã que a Bolsa de Valores foi construída? O prédio dela é exatamente na frente do prédio da prefeitura? Você acha que é por coincidência? Não, isso só deixa mais clara a união que tem desde o início entre o capitalismo, o poder econômico, com o poder político. Vocês têm que sempre ter em mente que o poder econômico anda sempre ao lado do poder político. Não foi com mágica que a gente Obviamente. saiu das meras trocas para o capitalismo. Não é assim. Existe uma história, uma linearidade, uma transição, uma construção. Pra vocês terem ideia, Nova York foi criada durante o mercantilismo. Não foi uma terra mais que foi descoberta por causa de um rei. Não foi escolhido por deuses a pessoa que tomou essas terras ali. Foi uma empresa, foi a VOC. Foram eles que criaram a cidade e foi o capitalismo que fez a cidade crescer. O capitalismo foi uma revolução para a humanidade. Ele transformou a vida do ser humano para sempre. Não tem uma pessoa hoje em dia que não seja impactada positiva ou negativamente por toda essa mudança. O capitalismo mudou a forma que a gente enxerga o mundo, afetou as estruturas de poder, mudou a nossa visão a respeito de saúde, de arte, de política, mudou o nosso De inconsciente, transformou a gente em pessoas individuais. Obviamente, eu tô falando dessa história toda aí bem por cima, né, gente? Tem muito mais coisa, muito mais detalhe, mas eu acho que já é o suficiente para o ANCAP começar a dar uma olhada e depois me dizer como que o capitalismo pode andar separado, como que o capitalismo é uma coisa e não é outra. Enquanto isso, vamos continuar assistindo o vídeo dele aqui. Que é uma conclusão falsa. Por que que é uma conclusão falsa? Porque eu cometi a falácia do equívoco. Eu usei a mesma palavra, capitalismo, com dois significados diferentes. Então, o que você precisa fazer para resolver a falácia do equívoco? Você precisa esclarecer o que você quer dizer com uma palavra e usar essa palavra no raciocínio lógico sempre com o mesmo significado e não mudando o significado dessa palavra, tá? Eu falei a definição da palavra e eu segui nessa mesma Meu lógica Deus, até o cara. final. Parece que ele não faz a mínima ideia do que eu falei no vídeo, cara. E o que é falácia historicista? Falácia historicista é você dizer o seguinte: historicamente, o capitalismo, o crescimento do livre mercado e da propriedade privada e do acúmulo de capital aconteceu junto
com o crescimento de corporações ligadas ao Estado. Ok, então agora tu tem que provar que não foi assim, porque tu não é nenhuma autoridade superior pra falar que é uma falácia e ponto final. E mesmo que você fosse, você teria que explicar o porquê que é uma falácia. A minha argumentação sobre o porquê que uma coisa tá ligada na outra tá lá no meu vídeo. Agora só falta ele me dizer qual que é o erro de conexão, porque eu, o Adam Smith e uma galerinha aqui estamos muito curiosos. Logo, se essas coisas aconteceram juntas no mesmo período histórico, significa que elas dependem causalmente uma da outra. Isso também é uma falácia, tá? Amigo, não tem como você dizer que é uma falácia, é um fato. Tanto é que se der uma olhadinha em quem fundou Nova York, vê por que eu citei a VOC da Holanda, quem fundou a Bolsa de Valores, por que eu citei a Inglaterra, aí você começa a ligar os pontos e ver por que não é uma falácia histórica que eu disse. As coisas não acontecem do nada, tem tudo uma história por trás. Então a mesma coisa que eu dizer, a escravidão aconteceu. Ela pisa com uma mentoria de Shakespeare atrás, né, mano? Num período em que senhores de escravos gostavam de música clássica, sei lá. Então a música clássica é escravagista. Por exemplo, isso é um exemplo de falácia historicista. Agora ele vai dar um exemplo ali absurdo que qualquer animal consegue entender pra comparar com o que eu falei, né? Pra parecer que o que eu falei foi um absurdo a nível da merda que ele acabou de falar. Então são 6 minutos de vídeo e até agora nada de dizer o que é o capitalismo. Caralho, Então, velho, isso foi 6 minutos, meu Deus. Não adianta apelar à história, apelar à definição de palavras, porque isso se chama falácia do equívoco e falácia historicista. Então eu preciso tirar isso do caminho. Não adianta me dizer que a tua definição de capitalismo é técnica, não adianta tu me mostrar a história porque simplesmente eu não quero saber. Basicamente é isso que ele tá falando aqui, né? Porque dizer que alguma coisa é uma falácia, qualquer um pode. E eu posso dizer que a teoria da gravidade é uma falácia grossa. Mas isso vai provar que é uma falácia ou será que eu tenho que contrapor isso com argumentos? E agora sim a gente vai analisar o que é capitalismo sem cometer essas falácias, tá? Aleluia. Então, ela fala uns absurdos Aleluia. Vai, irmão. Bosteja aí, irmão. assim, sobre o monarca. Ela fala o seguinte. Depois a gente vai voltar pra essa definição de capitalismo. Ela fala, Ai, não, cara, tu não fez isso, nossa. ela fala que não dá pra saber se o monarca é nazi, porque ele só mostra o que as pessoas querem que ele seja visto na internet. Então não dá pra saber se no fundo ele é nazi. Só que isso é extremamente malicioso, porque Vocês perceberam que até agora tem 7 minutos de vídeo e ele não provou nada ainda, né? Ele não rebateu um ponto sequer, não falou bosta nenhuma. Ou melhor, só falou bosta, né? ser nazi e defender o nazi... Espero que o YouTube não detecte isso e tire a monetização essa palavra, né? Porque a gente fica tomando cuidado aqui pra não falar a palavra. Mas enfim, isso é crime. Apologia é considerado crime no estado de hoje. Então se você diz que, eu não sei se o monarca é nazi, é uma coisa horrível. Mesmo que não fosse crime, é horrível. É abominável. É defender o abominável. Então você tá acusando ele de talvez ser isso. Eu não sei. Olha, eu posso até te dizer que eu acho que ele não é, só que eu não posso te afirmar que lá no fundo eu sei que ele não é. Imagina, já ia ser complicado afirmar isso de uma pessoa próxima que eu conheço. Agora falar isso de uma pessoa que você só conhece o que ela quer mostrar na internet, eu tô acusando ele, dizendo que talvez ele seja nazi. Que bosta é essa, velho? É a mesma coisa que eu dizer. Eu não sei se é suavemente comentando, costuma roubar dinheiro, costuma assaltar as pessoas, costuma agredir pessoas. Você não faz uma acusação assim, você não chega e diz que talvez a pessoa seja nazi. Amigo, se eu tô falando que eu não sei ser, não é uma acusação. Se você não sabe se ela é, você não afirme. Eu dizer que eu não sei é uma afirmação agora. Aonde? Se uma pessoa não foi provada como criminoso, não diga que ela é um criminoso. Isso é muito feio. E até que o monarca seja provado que ele é nazi, que achem uma suástica e a foto do senhor Adolfo no quarto do monarca, e com livros de nazis, e com vídeos e filmes, e fita cassete, de toda a coletânea dos discursos do Adolfo, até que seja provado que ele é nazi, ele não é. E acabou. A menos que ele diga que é. E ele já disse claramente que não é. Olha o que é um nazi na cabeça dele, né? Olha o tanto de coisa que precisa pra determinar que alguém é nazi. E é engraçado que ele começou esse vídeo dele ali me falando o seguinte. Isso é crime. Apologia é considerado crime. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela liberdade. Ô, Ancapo, dá uma olhadinha lá na lei de apologia ao nazismo, vê se isso se encaixa. Meu Deus do céu, É muita cara. falta de respeito você dizer que talvez ele seja nazi. Muita falta de respeito. Ele já disse que não é, vamos respeitar isso. Falta de respeito dizer que não coloca a mão no fogo por alguém que você nunca viu na vida, né? Meu Total Deus falta do de céu. respeito isso. Nossa. É a mesma coisa que eu dizer Que incrível. E se você pode falar isso do monarca, você pode falar isso de qualquer pessoa, então. Aí o que acontece? Quando uma pessoa realmente for nazi, realmente defender o Adolfinho, aí você também não vai poder saber se defende mesmo. Você pode falar, ele só tá tentando parecer isso na internet. Pode ser que na verdade, seja libertário, liberal. É por esses idiotas aqui que o monarca luta pela liberdade de expressão? Porque, pô, se alguém quiser parecer nazi...
internet vai ser crime, não tem essa de querer parecer ser. Nada do que ele falou até agora faz sentido. Absolutamente nada. Eu nunca vi alguém falar tanta coisa e não falar porra nenhuma. Agora eu vou pular aqui pra parte onde ele fala da explicação do capitalismo dele, finalmente. Então, definição básica do capitalismo, segundo Suavemente Comentando, é transformar tudo em mercadoria, até a sua mãe. Aí ela falou que foi um exagero. Não sei se o exagero foi só a sua mãe ou transformar tudo em mercadoria. Mas isso é um absurdo. É claro que o capitalismo não transforma tudo em mercadoria. Mercadoria é a propriedade privada que você troca com outras pessoas no mercado. Agora vamos à definição básica ali do capitalismo, que é reduzir tudo a mercadoria, né? Literalmente vender até a sua mãe. Tô brincando. Ele pegou uma piada, eu falei ainda que era um exagero, uma piada, um aumento de realidade, justamente pra idiota igual ele entender, e ele não entendeu. Eu não troco tudo que eu tenho no mercado, eu não troco meu corpo no mercado, por exemplo. Seria uma forma de, sei lá, prostituição, escravidão voluntária. Você não é... Como não, véi? Não basicamente, mas você dá seu tempo, toda a sua... É obrigado a trocar tudo no mercado. Você troca o que você quiser. Tem muitas coisas aqui que eu não troco. Muitas propriedades que eu não troco. Olha, eu acho qual que é essa propriedade privada preciosa que você teme que a mão invisível do mercado cutuque, mas relaxa que hora ou outra nada vai escapar dele não. Então é mentira isso. O capitalismo não é transformar tudo em mercadoria. Você tirou isso da sua cabeça ou você tirou isso de outro lugar, só que você não tirou isso do que é propriedade privada e mercado. Olha, foi a mão invisível do mercado que tirou isso diretamente das profundezas do meu corpo. Capitalismo, aí a gente volta nas falácias do equívoco, né? E vamos falar do capitalismo defendido pelos liberais clássicos e pelos libertários. Porque não adianta você pegar e espantalhar o capitalismo das grandes corporações. Mas ninguém defende grandes corporações. Ninguém fala, eu defendo grandes corporações, oligopólios e monopólios. Ninguém fala isso. As pessoas que defendem o capitalismo, elas defendem a propriedade privada e o livre mercado. Então vamos falar disso, desse capitalismo. Então ela tá defendendo as grandes corporações. O que eu falei, é livre mercado, propriedade privada. Só que ali ele tá desconsiderando o lucro no capitalismo imaginário dele. Me prova aí que não precisa ter lucro pra ter livre mercado e capitalismo. Me prova aí com os teus filósofos liberais clássicos austríacos como que mantém o capitalismo hoje em dia sem ter lucro. Porque colocando lucro nessa equação aí vai surgir concorrência, grandes empresas e ninguém pra organizar a suruba toda. Vamos misturar as coisas. E vamos também questionar, será que isso aqui leva a oligopólios e monopólios? Ou não leva? Tá bom? Leva, e foi toda a lógica na qual eu montei o meu argumento. Então, ela falou que o capitalismo, que a definição básica do capitalismo é transformar tudo em mercadoria. Não existe nada na propriedade privada, nada no mercado, na troca de propriedade privada voluntária. Ai, como que... Nossa senhora, ela consegue ouvir esses caras burros pra caralho, velho. Meu Deus do céu, velho. Pelos proprietários, sem violar a propriedade do outro, sem roubar e agredir a propriedade do outro, que diga que tudo vai mercadoria. Não. Vai, argumenta em cima de uma piadinha, vai, besta. Mercadoria é o que você quer que seja, tanto que as trocas se chamam trocas voluntárias. Ou seja, se eu troco alguma coisa como mercadoria, é porque eu quis trocar. Você não é obrigado, não vira tudo mercadoria, a não ser que você queira. E se você quiser, belo e moral, porque eu sou o proprietário, é meu, eu quero transformar em mercadoria e eu transformo. Ou você vai proibir alguém de se transformar em mercadoria. Por exemplo, uma garota de programa. Será que você, suavemente comentando, quer proibir as garotas de programa? Porque elas tomaram a decisão e elas querem ser garotas de programa e transformar o corpo delas em mercadoria. O Ancapo não tem a mínima noção de realidade, né? Na cabeça dele, todas as mulheres que acabam indo pra prostituição vão por escolha. Elas escolhem levar dedada da mão visível do mercado. Pode acontecer isso? Até que pode, né? Mas a grande, massacradora maioria delas acaba fazendo isso por necessidade. Sai um pouco desse teu quarto aí, pra tua mãe dar uma limpada, vai pegar um solzinho, vai ver gente na rua, sai um pouco desse chão aí, vai falar com gente de carne bosta, porque eu garanto que vai te fazer bem, hein? Depois ela falou que o capitalismo matou milhões. O capitalismo matou milhões com indústrias. Isso não é verdade. Como que o capitalismo... Olha só, a propriedade privada e o livre mercado diz o seguinte, o que é seu, você tem direito aos seus recursos e você pode trocá-los voluntariamente. Como é que uma pessoa pode fazer assim, vou trocar com você, tá, troquei, morri. Né? Isso mata a pessoa. Ah, sim, agora o capitalismo se resumiu a escambo. O fato dela fazer uma troca voluntária mata ela. Não, o que matou ela foi uma baixa condição na fábrica, devido à escassez de recursos, à escassez de boas condições. Não, cara, como é que você vende curso se você não sabe o que é capitalismo? Você precisa fabricar as coisas ali com... Ai, velho, meu Deus do céu, cara. lucro. Sem o lucro, você não tem esse sistema capitalismo em que a gente vive. Isso é básico. Se você montar uma barraca de cachorro-quente, você vai entender que você precisa de lucro, que você vai fazer o seu cachorro-quente ali, vai calcular os seus custos, vai ver o quanto que você pode ganhar de lucro ali, né, pra você conseguir continuar evoluindo com a sua barraquinha. O capital tem sempre que estar em movimento. Então, quando a gente tem más condições de trabalho, muitas vezes é graças a certos donos de empresas grandes aí, que preferem visar o lucro ou a segurança dos funcionários. Você não consegue entender isso? Eu vou dar mais
Mais um exemplo aqui de como que o capitalismo Obviamente. pode causar mortes. A Ford, a empresa de carro lá, conhece? Em 1970, eles tinham um carro chamado Ford Pinto, que eles sabiam que precisava de uma pecinha lá para não correr risco de incêndio. Essa pecinha custava uns $11. Se o custo for maior que o benefício. Por outro lado, uma vida humana O indenizada quê? nessa época ali foi estimada em Calma, o algo quê? em torno de 200 mil que o benefício. Por outro lado, de incêndio. Essa pecinha custava uns $11. Se o custo for maior que o benefício. Por outro lado, uma vida humana indenizada nessa época ali foi estimada em algo em torno de 200 mil dólares. Então, a diretoria da Ford fez uma análise ali do custo-benefício, que pra quem não sabe o que é, resumidamente a lógica é: se o custo for maior que o benefício, não vale a pena, não importa qual seja o benefício. E adivinha o que eles fizeram? Eles acharam justo matar 180 pessoas, queimar outras 180 ali por anos, mesmo que a Ford tivesse acesso a essa pecinha de $11 que podia salvar essas vidas todas. Deu pra entender a dinâmica que acontece fora do seu quartinho ANCAP? Vamos continuar. Como é que uma pessoa pode fazer assim, vou trocar com você, tá, troquei, morri, né? Isso mata a pessoa, né? O que o capitalismo fez foi dizer, olha, se você quiser trabalhar aqui, você pode. Se você não quiser, você também não pode, você também não precisa. Não é obrigado. Beleza. Você pode produzir sozinho na sua casa, das suas próprias coisas, do seu quintal. Só que aí o trabalhador fala, se eu trabalhar na Vou produzir a minha maconha aqui, então. E vou ficar suave. fábrica, eu vou ganhar um salário que vale mais do que o que eu produzo sozinho. Não foi assim que rolou, não foi opcional. Estuda a base que você vai entender minimamente como se desenvolveram essas dinâmicas do capitalismo aí e como, na imensa maioria das vezes, se não em todas, ele aconteceu compulsoriamente. Porque dessa forma que você tá falando aí, parece que você tá pulando umas partes da historinha. Então, vale a pena pra mim, e por isso que eu voluntariamente aceito trabalhar nessa fábrica. Agora, isso não torna o trabalhador invencível. Agora eu sou invencível pelos poderes do capitalismo, nada pode acontecer comigo, eu nunca vou sofrer um acidente. É claro que não. É responsabilidade de pessoas envolvidas nessa troca, o risco que eles estão correndo. O trabalhador aceitou voluntariamente o risco também de estar trabalhando num determinado trabalho. Certos trabalhos são arriscados. Legal que tudo é lindo dentro das ideias dele ali, né? O trabalhador voluntariamente aceita, ninguém passa fome, tem emprego pra todo mundo, ninguém tá na miséria, não precisa apelar pra fazer certas Nossa coisas Senhora. aí. É incrível, né? Isso você tem que levar em consideração. E se você não gostar do risco, você pode dizer não. E se você não gosta disso e acha que tem que obrigar o proprietário a fazer de um jeito, então o que você quer? Você quer poder apontar um fuzil na cara dos outros e dizer o que eles têm que fazer ou não tem. Se você não deixar o patrão e o funcionário se resolverem sozinhos, então você tá querendo apontar uma arma na cabeça do patrão. Se tem gente passando fome, deixa o patrão contratar essas pessoas aí pra trabalhar 200 horas semanais em troca de uma cesta básica, porque ambos concordaram com isso. Um tem o trabalho e o outro tem a necessidade de comer. E aí, É isso que beleza, esses tudo merda bom? estão defendendo, então, a escravidão voluntária, né? Ou a pessoa é livre pra fazer as trocas que ela quiser, ou ela não é livre. Ah, então ou as pessoas são livres pra explorar os miseráveis, ou então ninguém é livre. Que dualidade incrível, né? Que Não existe incrível. meio termo ali no mundo dele. Agora eu vou pular pra outra parte aqui, porque ele fica nesse papo aí um tempão, vários minutos, até que... Agora, o outro capitalismo, né, deixando bem claro que são duas coisas diferentes, o outro capitalismo, que é o capitalismo de grandes corporações, oligopólios e monopólios, esse sim, ele usa o Estado, e a Suavemente comentando falou isso no vídeo, isso tá certo, tem razão, eles usam o Estado para agredir a propriedade de concorrentes, se manter como monopólios e oligopólios, e isso sim mata pessoas. Monopólios matam pessoas, patentes matam pessoas. Por quê? Porque estão violando a propriedade privada. Vamos misturar as coisas. E vamos também questionar, será que isso aqui leva a oligopólios e monopólios? Ou não leva? E a Suavemente comentando falou isso no vídeo, isso tá certo, tem razão. Primeiro, como é que Ué. uma grande empresa viola a propriedade privada na tua lógica? Porque não faz o mínimo sentido. E outra coisa que eu achei interessante também é essa divisão do capitalismo bonzinho, que é o dele, e o capitalismo do mal, que é o vulgo de sempre. Eu defendo o capitalismo do bem. O meu capitalismo não mata. Simples assim. O outro capitalismo que mata. Eu só queria entender como que não forma grande empresa Como se os... Como se as duas coisas não fossem a mesma coisa. nesse capitalismo dele aí, né? Mas tá. Vamos pra última parte. O capitalismo trouxe uma oportunidade, você pode fazer uma troca voluntária diferente, se você quiser. Ah, mas se eu não fizer, eu vou morrer de fome. E você já ia morrer de fome sem o capitalismo. Você não é como se o capitalismo tivesse roubado a sua comida. Esse já é o seu estado natural de escassez. O capitalismo só tá te dando uma outra escolha, se você quiser. Então essa escolha não pode ter sido a causa da sua morte. Quer dizer, a não ser que você tenha feito uma escolha que arcou com um certo risco e esse risco aconteceu. Mas não foi o É capitalismo uma escolha, mano. É uma escolha. Aham. que inventou que existe o risco de você morrer. Faz sentido isso? Pra mim faz Não. total sentido. Não faz. Dá pra ver que menor sentido, mano. ele tá totalmente confuso, perdido ali, suado, não faz mais a mínima noção de nada do que ele falou.
Eu fico me perguntando aqui como é que ele conseguiu sobreviver até essa idade aqui com essa cabeça. Como é que uma pessoa pode fazer assim, vou trocar com você, tá, troquei, morri, né? Isso mata a pessoa. É muita falta de respeito você dizer que talvez ele seja nazi. Muita falta de respeito. Ele já disse que não é, vamos respeitar isso. Faz sentido isso? Pra mim faz total sentido. Mas é isso aí, esse vídeo aqui foi sofrido, tá? Eu pensei que eu nunca ia encontrar alguém mais confuso do que o Prof. Migtal, mas eu assumo que eu fui ingênua. Eu subestimei o Monark e os Mentencaptos aqui. Nada faz sentido, nada tem base, parece que alguém vendeu essa ideia pra eles que eles podiam tudo, que eles são únicos, incríveis, que eles iam ser Napoleão Bonaparte, e acabou não acontecendo isso e agora eles estão com lá 30 anos na cara, de barba, querendo achar um culpado pra tudo isso. E nesse caso aqui, né, eles escolheram culpar a mão de ferro do Estado. O que é um pouquinho engraçado, porque eles não querem ser violados pela mão de ferro, mas pra mão invisível ele se abre todinho, né? Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até loguinho. Até loguinho. Cara. Ai, mano. Aí você acha que fala, ai, o Monark é burro. Tem mais gente mais burra, entendeu? Ai, mas enfim, se inscreve no canal, dá like no vídeo. Tamo junto. É nóis, até o próximo vídeo. Se fosse só o Monark, seria maravilhoso. É.